Tá todo mundo falando dessa nova inteligência artificial. De inteligência artificial, Fábio, eu ouvi falar desse bicho de inteligência artificial. This is a show about our future. Sua próxima grande contratação pode estar a apenas um clique de distância. Com a Sofia, o processo começa cadastrando sua vaga na plataforma e a própria IA te ajuda a definir exatamente o que você procura. Se você quiser, pode adicionar um teste comportamental e a Sofia irá aplicá-lo automaticamente durante a entrevista. Agora é só postar a vaga com o link da entrevista, convidando os candidatos a completar sua primeira entrevista online pelo celular ou computador. O resultado? Contratações mais rápidas, custos reduzidos e sem necessidade de expandir sua equipe de recrutamento. Sofia, sua nova parceira de contratação. Ela entrevista todos. Você só escolhe os melhores. Bom dia, boa tarde, boa noite, insiders e outsiders. Meu nome é Helena Ferraz, co-host, hoje host do programa IA Todo Dia, o seu canal para aprender tudo sobre inteligência artificial, do básico ao Black Mirror. Diego Sommer não está aqui hoje excepcionalmente no programa de entrevista, ele teve uma emergência, mas eu estou aqui resistindo, persistindo com vocês para não deixar ninguém de fora. O entrevistado de hoje é John Pais, CEO da Nuvia. Seja bem-vindo, John. Tudo bem com você? Ótimo, obrigado, Helena. Me fala um pouquinho, John. Você é CEO da Nuvia. O que é a Nuvia? O que ela resolve? Sim, a Nuvia é uma plataforma de inteligência artificial focada para times de marketing e vendas. Ela resolve todo o fluxo de pré-vendas, né? O fluxo de inbound sales. Então, quando você, como empresa, está recebendo leads, e o fluxo de outbound sales, né? Então, quando você está prospectando, indo atrás de outras empresas, buscando as informações dessas empresas e contatos e como engajar com eles. Tudo isso com IA, uma plataforma única e com uma camada de serviço para empresas maiores. Então, ela faz um serviço de pré-venda para grandes empresas. É isso. Para médias a grandes empresas. Então, como plataforma, qualquer empresa pode contratar no mundo inteiro. Então, você vai ter acesso a todas as nossas bases, tanto de informações de empresas quanto de profissionais que você possa se interessar, assim como nossos agentes que fazem tanto o fluxo de outbound, então eles prospectam por LinkedIn, por e-mail, por WhatsApp, e também os agentes inbound que respondem no site ou no WhatsApp. O que seriam esses agentes inbound, John? Agentes inbound são agentes... Então, o que a gente tem hoje no mercado são geralmente chatbots, né? Então, você manda uma mensagem querendo saber sobre um serviço ou sobre comprar um produto no WhatsApp e aí do outro lado você geralmente tem um chatbot respondendo de forma super determinística, super travada, tanto para um suporte ao cliente ou para uma venda, né? Então você está passando por vários passos. Você quer conversar com a oficina, você quer comprar um carro, você quer financiar. E aí o chat agent, ele é mais dinâmico, né? Então é como se fosse uma conversa com o humano. Também é evidente, muitas empresas também usam pessoas, só que é um trabalho que muitas vezes de qualificação, que é caro. Então imagina, você precisa ter um exército de pessoas. Então o chat agent, ele tem um benefício de ser algo mais escalável, mas algo extremamente personalizável, com altíssima qualidade. E a função dele, muitas vezes, é responder as perguntas, qualificar, vender um produto ou mandar para uma reunião. E recentemente vocês anunciaram a aquisição da DataSaga AI. E o que exatamente a DataSaga fazia e por que essa aquisição é tão estratégica para a Nuvia? Claro. A Nuvia já vinha numa jornada de 1 ano e meio, 2 anos. Foi uma das maiores captações de pre-seed da América Latina. A gente tinha captado uma rodada de 10 milhões de reais para acelerar o nosso crescimento e construir tudo que a gente está construindo. E a DataSaga, ela vinha de uma jornada de 5 a 8 anos construindo as mesmas coisas que a gente estava construindo, só que com um time mais operacional. Então, o Yuri liderando a DataSaga, o Yuri é um ex-McKinsey, ele tem mestrado em AI e Machine Learning.
ele estava construindo a mesma coisa, muito focado em LinkedIn, muito focado na criação de agentes. E a gente se conheceu, fomos apresentados por amigos e conhecidos, e ficou muito óbvio que a gente tinha uma alta sinergia, né? Então, ele trazendo uma camada de serviço que eu estava querendo adicionar para a Nuvia, dado que cada vez mais estamos trabalhando com empresas médias a grandes, são enterprise que precisam de uma certa implementação, querem um trabalho diferenciado. Assim como a Nuvia, com um time de altíssima tecnologia e muito conhecimento de IA, trazendo um cara como o Yuri, que também tem uma paixão pelo setor de growth, de vendas, de marketing, com o conhecimento de IA. Então foi uma altíssima sinergia. E o motivo estratégico é realmente no momento que toda a tecnologia está mudando, que as empresas querem entender como que usar IA no seu dia a dia de forma real e que traz um retorno real, trazer o Yuri e seu time e os clientes do Yuri acelera muito a Nuvia. Entendi. E você falou agora em AI Powered Growth. O que é isso? Como esse conceito diferencia soluções tradicionais de automoção, já que a gente já ouviu falar em muitas ferramentas de automoção comercial? Qual é a diferença? A beleza do que está acontecendo hoje em dia é a mescla entre automação e IA, né? Automação nada mais é do que desenho de vários processos e fluxos e automatizar esses fluxos, né? Então, no fim do dia, se você desenhou muito bem esses fluxos, qualquer um que seja, e você integrou com as ferramentas ideais, você vai gerar uma eficiência de processos, uma eficiência financeira. E agora, imagina que você faz isso embutindo nesse processo IA. Então, agora, no meio dessa automação, tem agentes de IA altamente capacitados para uma função específica, né? O AI Powered Growth nada mais é do que a nossa metodologia de saber aonde colocar IA num processo de vendas, né? Num processo de qualificação, num processo de escalação ou vender ou fazer uma cotização ou criar um dossiê para um vendedor para ele se preparar para uma reunião. Então, tem uma infinidade de possibilidades. Ou de reengajar um lead que estava parado, de fazer scoring para entender quem que tem maior propensão de compra. Então, o AI Powered Growth nada mais é do que unir metodologia de vendas com automação, com IA e com os nossos experts da Nuvia. Então, é uma estratégia de automação com IA e vendas, é isso? É uma estratégia aplicada. Específica da Nuvia. Isso. Muito legal. E o mercado está aí cheio de plataformas e promessas em torno de IA para vendas, a gente sabe disso. O que você diria que é o diferencial concreto da Nuvia para não ser mais uma nesse oceano de ferramentas? Eu acho que existem várias ferramentas super interessantes no mercado. Muitas delas são americanas, são internacionais, né? Então, quando a gente fala do mercado brasileiro, a gente sente um gap enorme de qualidade de dados, né? Não vou citar aqui as empresas, mas das maiores internacionais que atuam no mercado brasileiro, geralmente a nossa base de dados, a nossa base de contatos é 30%, 40%, 50% melhor, dependendo da forma que você corta os dados, né? E aí, quando você está falando de prospecção, isso é fundamental. Ter o e-mail, ter o telefone, ter as informações sobre a empresa de forma correta. Quando a gente fala também de setores específicos, tem setores que são hiper digitalizados. O setor financeiro é bastante digitalizado, é mais fácil de conseguir. A gente fala de setores de logística, de educação, até de saúde. São setores muito mais difíceis de ter boa qualidade de informações, que a gente também tem. E aí vem um segundo componente, que é a qualidade da prospecção, né? Então, a gente aqui, por mais que a gente faz prospecção, a gente está no pré-vendas, a gente é completamente contra spam. Então, é muito sobre a qualidade da prospecção e o momento certo de prospectar.
Então, qualidade está em criar rapidamente o playbook de vendas, né, que muitas empresas não têm, então a gente cria com eles usando a metodologia da Nuvia. E a segunda é o momento. Então, é entender para quem você está prospectando e quando você está prospectando. E aí que tem os sinais de mercado. Então, se tem algum acontecimento específico, se eles estão olhando um site de um concorrente, ou tem uma necessidade específica, se tem uma notícia relevante, tudo isso sempre estamos lendo com IA e capturando essas informações para fazer uma prospecção inteligente. Então, não é como você está recebendo uma mensagem, alguém tentando te vender algo que não tem o menor sentido para a Helena. Então, isso muda. Então, dados com qualidade, com momento, muda. E aí, a terceira coisa que muda completamente o jogo, e aí a gente já está falando de grandes empresas, é o nosso nível de serviço. Então, muitas vezes, quando você está comprando e utilizando essas ferramentas, seu nível de serviço é extremamente básico, né? Você não vai conseguir adaptar aquilo à necessidade da sua empresa e você não vai ter um customer support que vai te dar toda aquela atenção. A gente acredita que o ROI, o retorno sobre investimento da IA, é gigantesco e ainda maior quando a gente vê empresas grandes sendo ineficientes. Então, entramos, desenhamos a solução, o fluxo ideal, criamos os agentes e entregamos a solução para as empresas. Então, aí não tem plataforma, dependente da quantidade, que faça esse serviço. Como é que a Nuvia tem sido recebida no mercado no Brasil, considerando que a gente tem um delayzinho assim de avanço tecnológico? Como é que vocês têm sido recebidos? A gente está com duas estratégias paralelas, entendendo o momento e as particularidades do Brasil, né? Uma estratégia é a plataforma. A plataforma que nem uma outra plataforma outbound, com diferenciais que ela tem dados melhores para o mercado e com diferenciais que ela tem IA já embutida para hiperpersonalizar. Essa plataforma ela está em português, inglês, espanhol e ela é uma plataforma que a gente vende para o mundo. Então, ela é altamente escalável e a aderência e a aceitação tem sido muito boa. E o segundo é a questão dos clientes maiores e que a gente entra com o serviço. Aí, são processos de vendas mais longos, porém também com entregas com um potencial de retorno muito maior. E aí, tem uma limitação de quantos clientes conseguimos pegar no primeiro momento. Então, geralmente, a gente foca em empresas que, de fato, estão querendo implementar IA. Aí, na sua fala, o que eu acho de interessante é que tem muita gente explorando, mas tem empresas que têm já uma convicção que esse é o caminho, e já tem budget separado, já tem estratégias separadas e times separados para acompanhar esses projetos ou para trabalhar com a gente. E essas são as empresas que a gente mais tem trabalhado. Então, são os early adopters, né? No dia são os early adopters. E eu sinto que a gente está no começo dessa transformação. Ah, com certeza. Em muito pouco tempo, acho que em menos de um ano, talvez, o choque no Brasil vai ser maior, né? Para aceitar e aplicar IA nas empresas. E me diz uma coisa, vocês anunciaram um resultado super expressivo, né? Aumento de 35% nas conversões e redução de 50% no custo de aquisição. Você poderia compartilhar um exemplo prático de como isso aconteceu na vida real de um cliente? Claro, a gente trabalha com várias empresas de setores, mas um exemplo muito prático foi um banco de médio porte corporativo que tinha um time relativamente grande de LDRs, pessoas que criam listas, né, até antes do SDR. E a gente via uma grande ineficiência desse pessoal criando essas listas,
buscando os contatos difíceis para vários ICPs, perfis de clientes e companhias que eles estavam buscando. Então, eles estavam buscando empresas de e-commerce, estavam buscando academias, estavam buscando empresas de serviços. E era um trabalho que demorava entre 3 a 4 semanas e eram 3 a 4 pessoas fazendo isso. Então, era o custo de pessoas, custo de bases e até a qualidade do output, né? E quando a gente via o que eles traziam, a Nuvia conseguiu, primeiro, trazer 5 vezes mais companhias, né? Então, mais informação, até empresas parecidas com o que eles já vendiam. A gente conseguiu trazer quase 100% a mais dessas empresas, mais informações sobre essas empresas. Então, isso são contatos corretos, informações sobre a empresa, descrição do negócio. A gente conseguiu, como resultado disso, de 5 vezes, a gente conseguiu 3 vezes mais reunião. Então, aí a gente começa a descer no funil. E como resultado disso, a gente conseguiu 35% de mais vendas, né? São vendas mais longas, mas a gente conseguiu atribuir isso. Com isso, a gente também conseguiu ver uma redução de custo, né? Então, uma área que era custosa, acabou sendo reduzida. O pessoal que era LDR foi promovido para SDR, e aí a gente começou a ajudar os SDRs também a serem mais eficientes na automação de mensagens, e como a gente tinha mais informações sobre as empresas, a gente foi melhorando também o funil, que teve esse impacto final. E com relação ao tempo também foi reduzido. Você falou que eram 3 ou 4 pessoas em 4 semanas, e aí vocês também Isso. conseguiram reduzir esse tempo. Reduziu o tempo a um dia, menos de um dia, né? A plataforma Nossa, reduziu muito o tempo. reduziu muito o tempo. Tá. Esses agentes já respondem a mais de 75% das interações inbound. Foi isso que me disseram. Como vocês conseguem equilibrar essa automação com a necessidade do toque humano nas negociações de maior valor? Perfeito. E é interessante, a gente super acredita no toque humano. Então, o que a gente acha que no fim do dia acontece, né? A IA, em pré-vendas, ela serve como aquele pré-qualificador daquela pessoa, aquele agente respondendo todas as perguntas, garantindo que o possível cliente, o lead, entendeu sobre o negócio, entendendo aonde que ele se encaixa, né? Que tipo de lead ele é, se ele é enterprise, se ele só está explorando, se ele é menor, porque isso garante que não só eu apresente as melhores informações, mas eu também direcione para a pessoa errada. E então tem várias coisas que ele consegue fazer. Primeiro é 24/7, né? Então isso já muda o jogo. Eu, como empresário, muitas vezes eu estou mandando mensagens para serviços às 11 horas da noite ou no final de semana. Eu estou sempre atrasado, e quando eu tenho esse atendimento, muda o jogo. Sem Segunda culpa de coisa. estar incomodando alguém, né? Exato. E às vezes com aquele incômodo de, será que eu estou incomodando? Sem culpa de estar incomodando. O segundo ponto é sobre a qualidade de informação que eu recebo. O SDR pré-qualificador é uma posição que você tá no topo do funil, então você precisa colocar muita gente, né? Ou você precisa ter um chatbot, mas também precisa... Ele tem uma certa limitação. Não sei quantas vezes você vai 3 passos e ele trava, porque ele não consegue te responder. E treinar esse humano, ou treinar um chatbot, ele é uma árvore de decisão muito complexa. E, cara, então, o segundo que você começa a treinar o agente que tem acesso ao knowledge base, a uma base de conhecimento grande da empresa, que você estaria treinando seus melhores vendedores, que ele se limita àquilo, e qualquer coisa que vai fora daquilo que você não queira responder, por exemplo, preço, ele já começa a te puxar para um vendedor. Mas até isso, ele consegue te puxar para um carrinho de compra, ele consegue entender o contexto
e saber a melhor solução. Eu até brinco muitas vezes quando a gente está nesse processo de criação dos agentes, eu começo a discutir futebol, eu começo a discutir política, eu começo a discutir até sobre concorrentes, né, para ver como que o agente ele vai se adaptar àquilo. E é impressionante, né? A gente, de fato, conseguiu criar agentes que são mais politicamente corretos, até no futebol, que não falam mal da concorrência, mas sabem posicionar a empresa. E aí, respondendo a sua pergunta sobre o fator humano, né? O agente ele acaba entendendo tudo aquilo e consegue escalar no momento certo, consegue até trazer um dossiê para o humano que vai pegar a próxima reunião ou vai conhecer numa visita à loja. Só que agora entendendo as necessidades da Helena, entendendo insights importantes até para fazer um upsell, entendendo características que são fundamentais. Eu não sei quantas vezes você não falou com um call center ou respondeu umas mensagens sobre, sei lá, a quebra do seu computador, do seu celular, a compra de um carro, e você foi passada para frente para ter que repetir tudo que você falou, inclusive seu CPF, inclusive suas informações. Você fala, não é possível, eu nem sei por que tem essa etapa inicial, né? Então, esse tem uma memória. Tem uma memória, e essa memória, isso é uma coisa muito bacana. Uma das dores que o mercado sente é a captura dessa informação, ou pelo time, ou pelas essas plataformas, por um CRM organizado. Então, quando a gente fala da nossa metodologia e dos nossos agentes, a gente estrutura essa informação para que ela já seja capturada e organizada no CRM da empresa. Então, o nome, telefone, CPF, características, necessidades, tudo é separado. E também, muitas vezes, as empresas pedem, tá, legal, sei onde consultar todas essas informações, me dá um dossiê, me dá um resumo do que você falou e qual que é a necessidade. E a gente entrega um PDF que o vendedor aí, humano, para fazer uma venda difícil, recebe com todas as informações, todo o diálogo resumido para ter todo o contexto necessário para fazer a venda. Então, no final, é um vendedor humano. No final, é um vendedor humano. Aliás, para a maioria dos negócios, a gente é muito mais B2B. A gente trabalha com B2C quando são vendas consultivas mais caras, né? E por isso mesmo, por ser mais consultivas, mais caras, venda de um automóvel. Muito difícil você comprar de ponta a ponta na internet. Venda de um imóvel também, venda... Enfim, esses são vendas para consumidor com valor mais alto, mais consultivo. O B2B, ele tem várias características, né? Porque você está vendendo para uma empresa e você começa conversando com uma, duas, três pessoas, mas ao longo do processo você acaba percebendo que são vários buyers, né? Vários compradores, cada um com seu interesse. E então a IA, ela serve muito bem para essa primeira etapa de entendimento geral e de criar um certo awareness, responder as perguntas, qualificar, mas o vendedor humano, na etapa seguinte, é essencial. E essa conexão humana é essencial e eu acho que ela só vai ser fortalecida com IA, porque vão ter empresas que vão tentar ir só pelo lado da IA, e eu acho que elas só devem funcionar para negócios com alto volume, muito transacionais. Vão ter empresas que vão ficar no modelo só humano e elas vão perder velocidade, perder informação, vão acabar tendo um custo muito mais caro. Então, as empresas novas que elas já vão implementar IA nessa etapa inicial, sendo muito mais eficiente, tendo muito mais informação e melhorando até o atendimento, né? Porque eu quero que você entenda o que eu estou vendendo. Eu quero que você venha preparada para vender exatamente o que eu preciso, né? E hoje em dia, muitas vezes, participando do outro lado, de alguém me vendendo algo, a pessoa nem abriu meu site, não sabe qual é a minha dor real e está repetindo aquele pitch.
Isso não pode acontecer e Sim, não vai como se fosse acontecer um mais. Ctrl-C, Ctrl-V de vendas, né? É isso. Sim, o mesmo discurso para todos os clientes. Me diz uma coisa, quais são os maiores desafios técnicos e éticos no processo de usar a IA generativa e machine learning em tempo real? Especialmente para análise de dados e informações. O que você tem aí de desafio? Técnicos. A IA, as metodologias, elas estão se transformando toda hora. Então, eu gosto de separar os mundos em mundo de infraestrutura e modelos e mundo de aplicação, né? Então, infraestrutura, modelos, a gente está falando sobre OpenAI, Claude, DeepSeek, Gemini, né? E aí está tendo uma batalha de trilhões para entender quem que é o melhor modelo, com o menor custo e a melhor velocidade, enfim. E eu acho que tem vários desafios aí, até éticos, né? De até onde a gente deveria ir, porque, de fato, eu acredito que é possível chegar numa superinteligência no AGI. Então, e por outro lado, também acredito que muitas coisas são reguladas por incentivos econômicos. Então, vai ter esse crescimento muito rápido, e já está tendo esse crescimento muito rápido, pelo volume de recursos que estão sendo destinados, assim como o volume de dados e uso que está acontecendo. Então, esse é o infrastructure layer, né, que é super importante. Aí tem um application layer, que são as aplicações, são as plataformas, a Nuvia, ela se encaixa nesse nível, e a gente consome, modifica, melhora as informações, a lógica desses agentes para adequar os nossos clientes, né? Então, os desafios aqui são entender rapidamente quais são os melhores modelos para os melhores clientes, para as melhores situações, como que a gente faz isso de forma mais escalável, mais eficiente, e como que a gente faz ajustes que são benéficos para todos, né? Os desafios éticos são como que a gente utiliza os dados de forma positiva, né? Então, a gente sempre trabalha com os dados da Nuvia, então são dados públicos, privados e proprietários, né? Então, a gente tem dados de mercado, aqui sempre seguindo a LGPD, sempre aproveitando, sim, de uma informação pública, de uma notícia ou de algo para trazer uma informação de forma mais fácil e acessível para o cliente, mas já transformada, né? Mas também entendendo que, por exemplo, não queremos ser uma empresa de spam, né? Então, Graças a a Deus. gente, a gente, Agora eu vou e a gente vê agradecer, porque isso, né? spam é algo que eu não sei quem foi o gênio que criou, mas não serve para nada, só para deixar a Não gente serve, não irritado e ficar serve. com raiva da empresa. É, Você fica com e raiva de quem está mandando o spam. é isso. Então, como que a gente faz isso sendo uma empresa de pré-vendas, né? A gente acaba limitando a quantidade de disparos no LinkedIn. A gente mostra que é muito mais inteligente usar, trabalhar um pouquinho mais a etapa inicial de quem são as empresas, ser um pouquinho mais assertivo na forma de usar a IA para disparar aquelas mensagens, né? Então, em vez de fazer 2.000 mensagens, por que não segmentar para uma lista de 100, de 200 e ser muito mais assertivo com a mensagem, com a intenção, com o sinal que é relevante? Isso se aplica a WhatsApp, isso se aplica a e-mail, isso se aplica a LinkedIn. WhatsApp, por exemplo, a gente é contra o disparo de mensagens para pessoas que você nunca entrou em contato. Isso é contra a política. Então, são formas de a gente garantir que ela só sirva para um reengajamento de pessoas que já estão conversando. Ela tem repetições limitadas. Então, são tudo coisas que acabam indo mais
Eu diria pró o cliente nosso, né? Porque, que nem você falou, ele quer mais efetividade e também quer uma proteção de imagem. E eu acho, é muito difícil falar isso, mas o mercado deveria ter esse mindset, né? Mas isso já é um problema adicional. Eu, por exemplo, eu não atendo mais o telefone, porque meu celular é público, né? E por isso a quantidade de chamadas que eu recebo por dia é facilmente acima de 20, 30. E, e isso para mim é um grave problema, né? É um grave problema que, como founder de uma empresa que trabalha com isso, a gente não aceita ir por esse caminho. Uhum. É, a sensação que dá é que a estratégia de vendas que muitas empresas utilizam com o spam é a divulgação em massa, precisa ser conhecido. E aí acaba sendo conhecido por algo ruim, por uma imagem ruim e não por algo bom. Então é importante que tenha essa estratégia, esse objetivo bem delimitado para poder vender. E me diz uma coisa, dando Isso, um e passinho atrás. só, desculpa te interromper, tem muita empresa com produtos e serviços muito interessantes que eu adoraria conhecer e comprar, né? O problema é que essas empresas, elas estão misturadas entre várias outras que eu não tenho o menor interesse. Então, o segredo aqui é como que eu consigo ajudar essas empresas a transmitir a mensagem que elas querem e deveriam passar da forma mais limpa, clara e objetiva possível. Uhum. Me diz uma coisa, dando um passinho para trás, você comentou que fez alguns testes com a ferramenta sobre questões sensíveis de política, futebol, etc. Como é que você garante ou testa essas ferramentas, se é essa forma de teste, para que as IAs não cometam deslizes que possam comprometer a relação com o cliente final? Porque, afinal de contas, a relação de vendas é uma relação de confiança. E aí, como é que você faz para garantir que a máquina não cometa suas gafes? Claro. Então, primeiro, quando a gente está criando agentes de inbound altamente para altos fluxos, né, para essas empresas, tem um processo de setup que dura menos de um mês. E nesse momento, a gente está testando muito todas as possíveis perguntas que eles recebem. Tanto usando a base do nosso cliente, de perguntas passadas, quanto criando novas, entendendo que a IA pode alucinar, ela pode cometer uma gafe, ela pode querer agradar e no fim do dia falar algo que não deveria, né? Então, o que a gente cria? A gente cria algo chamado guardrails, né? A gente cria limites para o que ela pode e não pode fazer, né? Então, tem assuntos sensíveis, tem palavras sensíveis, tem até atitudes que, se o lead tiver fazendo de forma repetitiva, ela deveria parar o atendimento e chamar ou alertar, porque também isso não é aceitável, né? Então, se alguns assuntos tiverem sido discutidos, ela vai se desculpar e vai encerrar a conversa, ou vai se desculpar e vai chamar o atendente. E tudo isso é parametrizável, tá? Então, quando a gente fala de futebol, e eu dou exemplo de futebol, é que o brasileiro gosta de falar de futebol, principalmente depois de um jogo polêmico, algo que aconteceu no final de semana ou na quinta-feira, após os jogos de quarta. Então, e isso não tem nenhum problema. O problema seria ela se posicionar com relação a um ou outro time, ou falar se foi polêmico ou não. E o que a gente tem conseguido é que ela não só responde, mas traz uma característica vitoriosa da empresa para falar. Então, ela consegue responder de forma rápida e muito mais inteligente do que a gente esperaria de um humano. Isso que é impressionante.
Política, a mesma coisa. Política não deveria ser assunto de vendas, né? Então, é um guardrail muito forte de não responder. E quando a gente fala de agência inbound, a gente limita também, muitas vezes, o acesso a informações. Então, ela não pode buscar na internet, não pode puxar informações de concorrentes, não pode puxar notícias. Então, ela está limitada àquele conhecimento. Como ela está limitada àquele conhecimento, aquele é a área de atuação dela, né? E aí, após a implementação dos agentes, os meses subsequentes são: vamos reanalisar todas as conversas que foram feitas, onde que ela mandou bem, onde que ela mandou mal, o que a gente precisa ajustar, onde falta conhecimento, onde a gente precisa criar barreiras adicionais, da mesma forma que é feito no call center, né? A gente não pode esquecer que o humano também erra muito. A diferença é que é difícil treinar o humano, até porque tem rotação e vários outros problemas. Quando a gente treina a IA, aquele problema que a gente resolveu não deveria acontecer novamente. Às vezes acontece, né? Sim, A gente até precisou. noticiou uns episódios atrás sobre um estudo que fizeram de pessoas que estavam conseguindo enganar a IA, usando técnicas de venda, de persuasão ou usar o nome de uma autoridade influente. Então, eles conseguiam fazer com que o chatbot burlasse suas próprias regras ao usar técnicas de venda com a IA. E aí fica a dica aí para você fazer um teste. De repente você fala para o chatbot aí: sou amigo do John Paz. E lá. E aí use algumas técnicas dizendo o nome de uma autoridade influente para testar se ele vai Sim, conseguir, vai e continuar aí cumprindo as regras. tem várias coisas interessantes que acontecem aí. Tem coisas que são até no nível que eu falo de infraestrutura, né? Que são deslizes de uma OpenAI, de uma Anthropic e tal, e já estão sendo controlados, né? Então, tem várias técnicas, por exemplo, de você descobrir a lógica por trás, o prompt por trás, né? Então, tem formas de perguntar. Essas coisas, elas estão evoluindo muito rápido. E aí, quando a gente fala que a gente está trabalhando no application layer em cima de um modelo e a gente só está dando aquela base de conhecimento, ele nem vai saber quem é o John Paz. Ele nem vai saber esses elementos. Ele nem vai saber que nem a gente faz quando, sei lá, a gente vai num evento, a gente fala: sou amigo de tal pessoa, tal. A pessoa fica toda constrangida: não, tá bom. Isso não ocorre porque ele nem tem esse conhecimento. E não deveria ter mesmo. É interessante. E me diz uma coisa, John, a DataSaga já tinha presença em operações nos Estados Unidos. E a Nuvia, como é que ela vai ficar? Vai consolidar no mercado brasileiro ou vai internacionalizar também? Legal. A gente tem operação no Brasil e a gente tem, sim, contas globais, porque a gente já tem clientes globais, né? Então, temos clientes na Colômbia, no México, temos clientes nos Estados Unidos. E como a gente é uma plataforma também, naturalmente isso tende a aumentar, né? Então, o pessoal tende a gostar da nossa solução para fazer campanhas, para consultar bases, para criar agentes. E aí não importa onde estiver no mundo, pode ser Portugal, Espanha, Estados Unidos, pode ser Índia. Eles vão ter acesso a uma plataforma robusta que faz tudo e que também está precificado em dólar, então eles conseguem pagar em dólar. E então isso tende a aumentar. Com relação a ampliar e entrar de fato com um time de vendas, com um time de operação nesses mercados, isso vai ficar mais para frente, porque a gente ainda está se consolidando no mercado brasileiro. Muito legal. E para encerrar aqui, eu vou fazer a última pergunta, John. Se a gente projetar 5 anos para frente, qual é a sua visão do futuro sobre a IA nas vendas? Vamos ter times comerciais menores, altamente assistidos por algoritmos,
ou uma relação mais sofisticada entre humanos e máquinas? O que você pensa sobre isso? Eu penso num time híbrido onde a IA, os agentes, são parte do time. E quando a gente fala de pré-vendas, eu penso num time eu vou falar go-to-market engineers, mas no fim do dia são pessoas de vendas que têm um conhecimento forte de marketing e vendas, têm um conhecimento forte de canais, e são as pessoas que estão modelando e melhorando esses agentes, né? Então, no fim do dia, ele não tem campanhas, ele tem agentes de propósitos específicos ou que rodam campanhas. Ele está sempre melhorando esses agentes baseado nos inputs que ele está recebendo, né? Então, o que está funcionando melhor para aquela indústria, quem que é o perfil dele, o que está acontecendo no mercado, qual que é o market share dele. Então, com base em todas essas informações no funil, ele vai adaptando isso. Então, esse é o primeiro nível, né? O primeiro nível de pré-vendas. Os executivos, né? Os executivos de conta, os diretores de vendas, eles vão ter IA numa camada mais de copiloto, né? Então, eu vou estar num evento, eu tenho a nuvem no meu celular, e aí eu estou rapidamente capturando a informação de quem que eu estou conhecendo, né? Seja troca de contato. Esse contato já está indo direto para o meu CRM, eu já estou puxando informações da empresa pelo CNPJ, eu já estou puxando informações da pessoa pelo LinkedIn, histórico profissional, eu já estou agrupando aquilo, já estou trazendo vários insights do que foi discutido, eu já estou levando isso para minha equipe de vendas que vai ter uma reunião com ele, eu já estou preparando um produto, uma apresentação para essa empresa. Então, de novo, aquela mistura de automação, né? Muitas coisas eu falei que são fluxos, né? São processos, com IA no meio, né? Criando material, trazendo informações, sei lá, do CNPJ, mas aí trazendo muito mais insights sobre a empresa, trazendo histórico, notícias, dores. E aí, quando eu penso também indo mais no nível global, assim, da equipe de marketing e vendas, eu penso ela como uma só, porque no fim do dia, marketing e vendas tem o mesmo propósito, que é trazer receita para a empresa, né? Então, é posicionar a empresa, trazer receita. Então, eu vejo mais um CRO. Esse CRO, ele tem a visão do que gera valor, até em marketing, né? Que às vezes a gente fala de brand attribution, muito difícil entender. Eu acho que cada vez vai ficar mais fácil de mapear isso. E tudo vai estar muito mais ligado. Vai ser um mundo onde a gente vai estar alavancando os dados de forma positiva. Os CRMs não vão ser essas tabelas, caixotinhas, que às vezes dá até um desespero de ficar olhando o que está atualizado, o que não está, e aquelas atualizações manuais. Vai ser tudo atualizado de forma rápida e você vai conseguir consultar o seu CRM quase como se fosse um Google, né? Você só está puxando a informação e mandando comandos. Então, não sei se em 5 anos, mas certamente esse é o futuro. E, de novo, eu acho que ela IA dá para trabalhar de forma híbrida com o humano. Pré-vendas e topo de funil, essas sim vão ser áreas que vão ser altamente impactadas. Não por isso vai ter muita oportunidade. E por ter esse impacto muito grande, o relacionamento humano vai ficar ainda mais forte. Eu acho que os eventos vão ganhar peso, porque as pessoas vão buscar essa conexão humana no mundo também super digitalizado. Já achei muito otimista. Porque, na minha visão, vai ser muito mais máquina dominando e o ser humano se distanciando. Depende, o B2C pode ser. Então, se a gente está falando de marketplaces, e-commerce, não precisa ter tanto aquela relação humana, você consegue fazer o funil inteiro. Quando a gente fala de serviços,
Quando a gente fala de negociações complexas, negociações milionárias, eu acho que o fator humano vai ter uma importância. Pode ser que esse fator humano seja um avatar, mas aí a gente já está um pouquinho mais distante. Mas eu acho que o fator humano... Eu gosto de ter reunião presencial, por exemplo. Olha só, eu já não gosto nem de ter reunião. Eu sou daquelas que vive isolada, resolvo tudo por e-mail, mas eu sou obrigada a socializar, tá vendo? De repente, com as máquinas, eu me abro mais. John, muito obrigada pela sua participação, pela entrevista. Eu gostaria que você deixasse aqui, se você quiser, claro, as suas redes, os seus arrobas, para a gente compartilhar com os nossos ouvintes. Claro, é Nuvia, nuvia.co. Então, esse é o nosso site. Também lá dá para comprar a plataforma, dá para entender mais sobre a Nuvia. O LinkedIn e o Instagram é Nuvia, NUVIA-IA, ou AI, desculpa, AI. O meu LinkedIn é John Paz, então vocês também podem entrar em contato comigo. E, Helena, eu também compartilhei alguns vídeos da Nuvia, se você quiser colocar no material, aí dá para A gente vai colocar aqui. Bastante o que a gente faz aí. Tá bom, a gente vai colocar, a Carol tinha avisado antes, na hora da edição a gente coloca aí para o pessoal conhecer. É isso então, pessoal. Muito obrigada e até a próxima. Obrigado.